Então vamos lá, gente. Pastores ou lobos? Como identificá-los, gente? Como você identifica isso? Vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelos nomes as suas ovelhas. E as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus, falando a respeito de ser bom pastor, entenda, você vai notar que na parábola, ele vai falar que tem alguém que toma conta. Olha só. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Qual é o papel do pastor? Dar alimento às ovelhas. Dar alimento às ovelhas. Esse é o papel do pastor. O papel do pastor, inclusive na analogia de Jesus, não é ficar dentro do redil. Para isso, dentro do redil, tem o que toma conta, chamado de porteiro. O porteiro é aquele que toma conta das ovelhas. O pastor vai, tira as ovelhas do redil, leva para o pasto, cuida delas no pasto, auxilia-as na bebida, porque a ovelha não bebe em água caudalosa, como a vaca, como o cavalo, como o boi. Ele muitas vezes tem que achar um local, e se não achar um local de água parada, ele vai fazer um reguinho, vai criar um lago artificial para a ovelha beber água ali. Ele vai olhar qual é o melhor lugar, a relva melhor para ela não só se alimentar, mas para descansar. E depois disso ele vai voltar com ela e levá-la ao redil novamente. A ovelha é um animal pastoril, como a vaca, como o boi, como o cavalo. Só que, entenda, a ovelha nessa alusão, você vai entender uma coisa, nessa alusão de Jesus, ele vai para buscar a ovelha, levar e devolver o redil. E no redil fica um tomador de conta. Então vamos lá, o que o pastor não é? Pastor não é tomador de conta da vida de ninguém. Vocês estão entendendo? Eu quero que você entenda. Pastor não é tomador de conta da vida de ninguém. Porque as pessoas tiveram por muito tempo a noção e o falso entendimento que o pastor é aquele que tem que ficar na rodinha, abraçando, brincando, comendo churrasco, tomando cafezinho, o dia todo sem fazer nada para ninguém. Só que Jesus deixa bem claro, dos 5 ministérios, falamos isso semana passada, Jesus foi apóstolo, enviado por Deus. Jesus foi profeta, isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Paulo chama ele de apóstolo primaz. Ele é o apóstolo primaz, o primeiro apóstolo. 2, ele é chamado de profeta. Os fariseus, o povo reconhecia, levantou-se um grande profeta entre nós. Ele era evangelista porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus era um grande evangelista. E mestre, o próprio Naquidmon ou Nicodemos chama ele de mestre. Mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, tu és profeta de Deus. E ninguém que não tenha vindo de Deus não pode fazer isso. Agora, quem chamou Jesus de pastor? Ele mesmo. Ele é reconhecido como apóstolo, ele é reconhecido como profeta, ele é reconhecido como evangelista, ele é reconhecido como mestre, mas ninguém reconheceu ele como pastor. Ele, para os discípulos ele é mestre. Pastor não tem discípulos, pastor tem ovelhas. Quem tem discípulos é mestre. Vocês estão entendendo? Jesus tinha todos os ministérios, porém o que ele menos exerceu foi o de pastor. Entendamos uma coisa aqui, o que o pastor não é? Tomador de conta da vida. Alguém acha que o pastor tem que se preocupar com você 24 horas por dia. Se o pastor se preocupar com você 24 horas por dia, quem vai administrar a igreja? Quem vai cuidar de outras pessoas? Se o pastor se preocupar com você 24 horas por dia, quem vai cuidar da família dele, da esposa dele, dos filhos, no caso da pastora, do marido, dos filhos? Quem vai cuidar? Se o pastor cuidar, imagine você tem 200 pessoas, como é o caso da minha igreja lá. Imagine você tendo 200 pessoas. Como eu posso cuidar de um por um? O pastor é aquele que vai ao redil,
abre o redil, chama as ovelhas uma a uma ao seu nome, põe para fora, leva para pastagem, leva para beber água, vai com o cajado, fica lá do alto olhando se tem lobo, se tem leão, se tem urso, presta atenção enquanto aquelas ovelhas estão pastando. Depois, quando dá o horário, ele pega com seus auxiliares, se o rebanho for grande, ele arruma auxiliares, vai lá, leva as ovelhas, conduz de novo para o redil, e dentro do redil tem um porteiro que toma conta das ovelhas, e mesmo assim vem o ladrão. Vocês estão compreendendo? Eu não vejo na Bíblia esse estereótipo de pastor que criaram. O tomador de conta é o porteiro. Ele fica ali. O que o pastor faz? Se uma ovelha se perder, ele leva todas para o aprisco ou deixa num local com outros pastores e vai atrás daquela que se perdeu. É o papel dele. Ele vai atrás da que se perdeu, não é que está encontrada. O problema é que as pessoas querem que o pastor vá nas suas casas. Você não está perdido, então você não precisa ter alguém indo atrás de você. Você tem a igreja. O local de encontro dos santos é a igreja. Há compreensão aqui, queridos? Vamos redimensionar a figura do pastor? Eu tenho muito medo, porque a igreja ela está pautada no ministério pastoral, e isso está errado, segundo a minha concepção. Analisando friamente a Bíblia, analisando friamente o contexto, analisando analiticamente, desculpe a redundância, fazendo algo analiticamente mais profundo, histórico, contextual, hermenêutico, você vai entender que essa figura de pastor que tem no Brasil, na América Latina, não existe na Bíblia. Compreenderam? Não existe na Bíblia. Qual é a capacidade do pastor? Pregar para você, ensinar a você, orar com você, interceder com você, exortar você, admoestar você, ajudar você quando você estiver com problemas, visitar você se você estiver doente, estar te dando apoio espiritual, psicológico, moral, ajudar a sua família quando houver uma crise na sua família, estar pronto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa o horário, a se levantar, como muitas vezes eu já fiz e faço, se levantar, não assustado, põe uma camisa, põe uma calça, pega o carro e vai embora, vai acudir, vai embora, corre para o hospital, corre para o cemitério, corre para o acidente de carro, corre para uma situação na delegacia. Quantas vezes, irmão, já entrei em favelas para acudir pessoas nossas. Quantas vezes já fui para acidente de carro entre os bombeiros para ajudar irmãos que estavam lá no meio dos destroços? Quantas vezes tive que parar tudo, parar de jantar, sair correndo com alguém passando mal? Quantas vezes saí do meu descanso para expulsar demônio na casa de irmão? Quantas vezes dediquei uma semana, 2, 3, fazendo campanha de oração para tirar males que estão na casa das pessoas? Isso é o papel do pastor. Isso é o papel do pastor. Agora, queridos, fazer resenhazinha, almoçar todo domingo na casa de alguém, tomar aquele cafezinho esperto à tarde, selecionando os irmãozinhos. Esse pastor, ele infelizmente é oriundo de um sistema político que tomou muitas igrejas, principalmente as tradicionais. Igrejas eletivas, igrejas que trabalham com eleição de pastores, elas forçam ou fazem com que o pastor mude a sua personalidade, o seu caráter. E ele começa a procurar agradar as ovelhas, principalmente as ovelhas com gorduras, com lãs maiores. Ele começa a querer almoço, jantar, aniversário, café, reunião não sei de que lá na igreja. Vocês estão compreendendo? Esse papel pastoral ou pastoril não existe na Bíblia. Essa coisa de sociabilização, essa sociabilização excessiva não existe. Por quê? Ele tem que ser reeleito para mais 4 anos, para mais 2 anos, dependendo da igreja. Então, ele precisa ganhar essas pessoas. Então, ele cria um elo psicológico. Ele cria um elo psíquico com essas pessoas, criando uma dívida emocional social. Criando uma dívida emocional e social, ninguém quer votar contra ele, porque as pessoas vão ficar constrangidas. Ele pode pregar mal, ele pode não estudar a Bíblia, ele pode acordar meio-dia, ou ela.
Ele pode ser uma pessoa que não é espiritual, tá nem aí. Ele terceiriza culto. Ó, sexta-feira oração da irmã fulana, sábado fica com a sociedade feminina, escola dominical tem já o gestor, na quarta-feira quem dá o estudo é o seminarista, e ele mesmo só chega domingo à noite, dirige o culto, conta 2 piadas, põe um terno bonitinho, cheirosinho, chega no seu carrinho bonito, e acabou. A tarefa dele acabou.